E hoje foram soltas as duas mulheres goianas que haviam sido detidas por engano no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, no dia 5 de março. Elas tiveram as etiquetas das malas trocadas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por uma quadrilha de traficantes de drogas. Confira na reportagem de Daniel Lian. Quando essas duas passageiras brasileiras fizeram o check-in no balcão da Latam no Aeroporto Internacional de Guarulhos e entregaram as bagagens para o funcionário da companhia aérea, jamais imaginavam que pagariam tão caro por terem as etiquetas de suas malas trocadas. Jeane Pauline e Kátia Bahia viajavam para Berlim e foram detidas no dia 5 de março quando faziam escala em Frankfurt. As etiquetas atreladas aos seus bilhetes foram retiradas por funcionários numa área interna e colocadas em outras duas malas com 40 quilos de cocaína, ainda no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, onde ambas embarcaram. Para o advogado especialista em direito do consumidor, Leonardo Freire, as passageiras podem pleitear na justiça indenização da companhia aérea Latam pelo trauma e prejuízos causados. Elas podem pedir uma indenização tanto pelos danos morais quanto pelos danos materiais sofridos, né? Os danos morais são aqueles decorrentes do trauma propriamente dito, causado pela prisão ilegal, né? Que é o tempo que elas ficaram presas, o abalo psicológico decorrente do encarceramento e pela repercussão do fato nas suas vidas pessoais e profissionais, né? Já os danos materiais decorrem de todos os prejuízos financeiros concretos, né? Por conta também desse tempo que elas ficaram sem trabalhar, né? Então, inclusive, os valores também despendidos com a própria viagem, né? O pagamento de passagem, pagamento de hospedagem, locação de veículos, passes de trens, ingressos em atrações, todos os gastos que foram feitos e que as consumidoras não puderam usufruir. O que era para ser uma viagem alegre de momentos inesquecíveis se transformou num verdadeiro filme de terror. Lorena Bahia, irmã de Kátia, revela o sofrimento a que ambas foram expostas. Então, para você ter uma ideia, nos 3 primeiros dias elas ficaram presas em uma cela, cada uma em uma cela separada, a cela toda escrita de fezes. Elas receberam como alimentação somente pão e água, não tiveram acesso aos seus agasalhos, não foi fornecido coberta para elas. Na Alemanha, a temperatura, né, no último mês está bastante fria, quando elas chegaram lá estava menos 3 graus. Então, elas passaram, foram privadas, né, de sono, de alimentação. A Kátia não teve acesso aos medicamentos que ela faz uso contínuo para tratamento de um aneurisma, também para tratamento de ansiedade, para tratamento de dor crônica. O delegado da Polícia Federal no aeroporto de Cumbica, Felipe Lavareda, fala sobre o trabalho de combate a esse tipo de crime. Fechar o cerco, não pode deixar celular na área restrita, tem que melhorar a segurança para despacho de mala, tem que melhorar os métodos de controle lá dentro, na área restrita. Sem poder contar com o apoio da Latam, o jeito foi apelar ao governo brasileiro. Lorena Bahia falou sobre o descaso da companhia aérea, que somente após muito tempo entrou em contato com a família. A Latam entrou em contato com as nossas famílias no 35º dia de prisão delas. Antes disso não ocorreu nenhum tipo de contato. Somente no sábado a Latam fez contato comigo, eu era o contato de emergência na passagem da minha irmã, então esse contato foi feito somente no sábado e a Latam tem nos ajudado na questão do deslocamento até a Alemanha. Em nota, a Latam limitou-se a dizer que acompanha o caso com a máxima prioridade e tem colaborado com as investigações, prestando também apoio às famílias das passageiras. A empresa ainda ressaltou que nenhum dos funcionários envolvidos pertence à companhia. O advogado Leonardo Freire diz que a partir do momento que o passageiro entrega sua mala no balcão de check-in, a responsabilidade é da empresa aérea. Ninguém conhece as pessoas que lidam com a bagagem desde que ela é entregue
até o momento que ela é devolvida ao passageiro. E justamente porque confia no sistema é que ele entrega a sua mala e não confere na esteira assim que recebe de volta, né? Não é mais o que não chega na bagagem, o que eventualmente é retirado da bagagem no caminho, mas é o que pode ser colocado a mais na bagagem sem que o passageiro saiba. A Polícia Federal prendeu 6 pessoas envolvidas na quadrilha. A concessionária que administra o aeroporto disse que o manuseio das bagagens é de responsabilidade das empresas aéreas. A Orbital, empresa terceirizada, que emprega 2 dos presos, informa que verifica os antecedentes criminais dos funcionários antes das contratações e que o tráfico de drogas é um problema de segurança pública. Além das brasileiras presas na Alemanha, outras 2 pessoas alegam que tiveram malas trocadas por cargas de drogas no aeroporto de Guarulhos, segundo a Polícia Federal. Um dos casos aconteceu no dia 3 de março com uma passageira que também saiu do aeroporto de Goiás com destino a Guarulhos e seguiu para a França. Ao chegar no aeroporto Charles de Gaulle em Paris, não foi presa porque no local outros 2 homens integrantes da quadrilha tentaram pegar a bagagem com os entorpecentes antes dela. Um deles é brasileiro. Os criminosos não têm relação com a viajante e foram presos. No dia 26 de março, um outro brasileiro que pegou o voo em Cumbica foi detido com malas contendo drogas em Lisboa, capital de Portugal. Ele alegou que teve a bagagem trocada, no entanto, permanece detido. Aí a reportagem do Daniel Lian, que dizer, Thiago Pavinato, diante desse caso. Eu tenho um certo ressentimento para dizer o que eu vou dizer, porque eu vou dizer algo pessoal aqui. Nós estamos falando da Latam. A Latam, ela demorou para prestar socorro, ela se esquivou até o último minuto, as mulheres foram soltas hoje, e o que eu tenho a dizer é que isso é lamentável, porque se essas mulheres tivessem viajado para a Malásia, para a Tailândia, para o Irã, esta demora da Latam tinha ocasionado a morte, porque lá a pena é de execução capital. Elas estavam mortas já. Não tinha mais o que a Latam fazer, o que a Latam repudiar. A Latam, qualquer companhia aérea, a partir do momento que você recebe a bagagem, você é responsável. Mas hoje em dia, no aeroporto, ninguém faz mais nada, que eles não querem ter mais responsabilidade. Daqui a pouco vão mandar o passageiro abastecer o avião. Mas o que mais me irrita é o seguinte, quando se ouve, elas podem ganhar indenização por dano material, por dano moral. Não ganha. E é por isso que a Latam não corrige os péssimos hábitos que elas têm com os seus consumidores. 2 histórias. Um advogado com um voo em classe executiva, Milão-São Paulo, teve um downgrade e foi para econômica. Chegou aqui, reclamou na justiça, o juiz deu o seguinte, R$2.000 em danos morais, porque se eu der mais que isso, o advogado vai se enriquecer ilicitamente. Ou seja, ralé, 2.000. A mesma Latam mudou o assento de um voo de econômica para econômica, de um juiz. Só mudou o assento, na mesma classe econômica. O juiz concedeu 15, 10 mil reais ao juiz, porque isso lhe causou grande transtorno. O advogado, no caso, sou eu. E o juiz, vocês podem achar o caso num livro que eu atualizei, um clássico do direito, chama o Dano Estético. E também tem outras coisas. Outra vez eu entrei contra a Latam na justiça e o juiz falou, olha, eu não sou competente para julgar, tem que ser outro tribunal. Tá bom, eu parei de responder. E mesmo assim o juiz, ele condenou e julgou por litigância de má-fé. Eu falei, olha, mas você... Não, existe uma certa proteção da justiça que não concede indenização às vítimas do Código de Defesa do Consumidor no país. E enquanto a justiça brasileira não voltar a sua atenção e indenizar vítimas de casos como esse, que são inindenizáveis, quanto vale a sua vida, quanto vale o seu trauma, quanto vale o seu medo de morrer por ser tratado como traficante, como cachorro, numa prisão fora do seu país? Não há dinheiro que pague. E enquanto a justiça brasileira continuar premiando a Latam com indenizações baixas, porque chama
os seus consumidores de ralé, a Latam vai continuar tratando o passageiro como carga que se coloca no bagageiro. Uma vez, só para terminar, eu sempre compro assento conforto, que a minha perna é longa, 1,92 m. 4 voos seguidos, a Latam perdeu. Eu tive que ir em assento normal. Eu reclamei. No Twitter, sabe o que o presidente me respondeu, Vitor? Ainda bem que nós vivemos num livre mercado, você pode usar outras companhias. Mal sabe este senhor que existem pontos que só uma companhia, que no caso era a Latam, ligam dentro do Brasil. José Maria Trindade, e diante disso que está apontando aqui o Pavê, seria bem-vinda a abertura desse mercado, né? O mercado aéreo, né, Zé? Pois é, olha, eu já até conversei muito sobre isso, inclusive com o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, que de uma forma muito competente tentou criar aqui um mercado mais livre para possibilitar exatamente esta concorrência. A livre iniciativa com concorrência é a melhor coisa do mundo, porque beneficia exatamente o usuário. Nós não temos a livre iniciativa. Para início de conversa, eu desafio a alguém dizer quanto é que custa uma passagem Brasília-São Paulo ou São Paulo-Rio de Janeiro. Alguém sabe? Não tem como. Depende lá dos algoritmos da empresa. E quem fez esses algoritmos? A empresa. Então, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro, quer dizer, a empresa pode cobrar quanto ela quiser, mas o valor tem que ser transparente e igual para todos. Você não pode, no estabelecimento comercial, mesmo que privado, cobrar um preço de uma pessoa e outro de outra. Pavinato, esse método é antigo. Nelson Jobim era presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu acompanhei uma reunião dele com juízes dizendo assim: as condenações estão simples demais e isto facilita, ajuda as empresas a fraudarem os direitos do consumidor. O que isso significa? É que as empresas, elas podem fraudar o direito do consumidor e quando alguém ganhar na justiça, ganha tão pouco. Isso aí, olha, deve dar 10 mil no máximo, 12 mil no máximo de indenização, quer dizer, é muito pouco. O Código já previa coisas muito mais altas. E essa história da responsabilização, eu me lembro de um debate assim no Código de Defesa do Consumidor, não é culpa minha, é sim, é a responsabilidade sem culpa, que foi discutido lá atrás, quando as locomotivas atravessavam o sertão nordestino e colocavam fogo em canaviais. E falavam, não, eu não tenho culpa nisso, não. No final, tem sim, houve jurisprudência. É a responsabilidade sem culpa. Não colocou fogo, mas uma locomotiva da sua empresa colocou fogo e vai pagar o canavial. Isso é um absurdo. E mais, Pavinato, essas empresas, elas reclamaram o seguinte, de que quando atrasam voos, quando cancelam, já existem advogados que ficam ligando para os consumidores e entram na justiça. Então, eles estão dizendo que há um excesso de judicialização aqui no Brasil, para você ter uma ideia. Não combina, né? O que está faltando é mercado mesmo no setor aéreo. Nós estamos sequestrados. E desafio, quem é que fala o valor de um preço de uma passagem Brasília-São Paulo, São Paulo-Brasília? Ninguém sabe. Fala, Dantas. A gente parar um pouquinho para pensar, né, como evoluiu o mercado de aviação nos últimos 20 anos, 30 anos, a gente vai ver umas situações bastante curiosas, esdrúxulas. A mais recente dela foi a falência da Itapemirim, empresa que também deixou aí milhares de passageiros a ver, não navios, a ver aviões decolando e pousando e eles sem poder embarcar. Só que o dono, o Piva, que comprou essa empresa por R$1, que ela estava em recuperação judicial, conseguiu abrir um offshore em Londres de 6 bilhões de reais. E aí eu me pergunto, onde estava a ANAC? Onde estava o Ministério dos Transportes? Onde estava o poder público para fiscalizar a atuação dessa empresa? É bom lembrar que o serviço
de transporte aéreo é uma concessão pública. E para concessões públicas existem agências reguladoras que devem fiscalizar a operação, se esse serviço está sendo bem prestado. Então, o que a gente tem é mais um fracasso de regulação no Brasil e que isso impacta todo o ecossistema de transporte. A gente pode falar de ANAC, a gente pode falar de Anatel, a gente pode falar de todas as agências reguladoras e da necessidade de se aprovar o novo marco das agências reguladoras, que já está, inclusive, em tramitação no Congresso. Diga, Mota. Esse é um caso gravíssimo. Eu acho que leva um tempo para a gente entender o que foi que aconteceu aí, né? Esse episódio poderia ter sido muito mais grave se, por exemplo, o país de destino tivesse sido a Indonésia, que tem pena de morte por tráfico de drogas. Eu duvido que a polícia indonésia fosse estabelecer um diálogo com a polícia brasileira e se convencer de que as moças não eram culpadas. Imaginem se fosse uma família com crianças, imagine você viajando com a sua mulher e os filhos, e aí de repente você chega no país de destino e vai parar na cadeia e não sabe onde estão os seus filhos. É um risco gravíssimo que, reparem, a gente nem sabia que estava correndo. É uma coisa assim de uma gravidade extrema. E eu vou ser um pouco discordante aqui. Eu não sei se a responsabilidade é da companhia aérea, né? Há muitas áreas no aeroporto onde as bagagens ficam expostas à violação. Eu já conversei algumas vezes com policiais que trabalham em aeroportos. A maioria dos aeroportos brasileiros são queijo suíço, tem furo para todo lado. Tem quadrilhas muito bem organizadas que trabalham em aeroporto. Vamos lembrar daquele roubo de ouro. Sim, Mota. O Código Civil estabelece, pela lei, a lei estabelece que tem furo, mas ela tem que se virar nos 30. Não, então, Pavinato, a minha argumentação não é jurídica. Eu tenho certeza que eu até agora não vi você errar nenhuma vez no argumento jurídico. O meu argumento é de outra natureza. O que eu quero dizer é o seguinte: tem culpados nessa história sobre os quais não há nenhuma dúvida. Lembra do que a gente discutiu há pouco aqui, né? A culpa do crime é do criminoso. Os culpados sobre os quais não resta nenhuma dúvida são os sujeitos que abriram a mala e colocaram a droga lá. Tá? Esses sujeitos são indivíduos ligados ao narcotráfico. É um negócio mas tem a responsabilidade, né? É um negócio, Zé, que representa... Tem a responsabilidade. Mas eu entendi, o Mota ele tá falando do fato. É um intruso que fere a organização. Mas assim, a companhia aérea ela tem que se responsabilizar por isso, ela tem que vigiar. O que eu quero dizer por isso? Eu entendo. E depois ela pode entrar na justiça contra outros órgãos. Não, olha, esse sujeito... Deixa o Mota terminar aí que eu vou fazer uma observação. Conclui lá, Mota, por favor. Isso aqui tá parecendo a CPI da... Você foi inquirido agora. Olha só, alguém abriu a mala e colocou a droga lá. Essas pessoas trabalham por narcotráfico. O narcotráfico deve ter uma das melhores assessorias jurídicas desse país, né? A gente fala aqui todo dia da leniência com os criminosos. Eu duvido que essas pessoas, vamos supor que já tenham sido identificadas, né? O que acontece agora, né, Pavia? Vai rolar um inquérito policial, investigações, o Ministério Público, essa é a teoria, né? Vai processar esses criminosos. A meu palpite, eles vão ficar presos pouquíssimo tempo. Em breve estarão de volta exercendo a atividade que eles sabem fazer e que dá dinheiro. Eles vão abrir outras malas e colocar outras drogas. Então, é só a minha visão sobre esse caso. Perfeito, Mota. Sim. Pode ir lá, Brau. Vamos lá, ouvir o Zé e o Dantas rapidinho, depois a gente tem que ir pro intervalo, pela ordem. Vai lá, Zé. Só rapidamente, é o seguinte, a empresa aérea, ela tem uma responsabilidade total, imediata e mais do que indenização, ela tinha que tomar conta, dela o trabalho, né? Quando o consumidor compra. Depois, nada impede que esta empresa entenda que foi prejudicada por outra empresa e aí possa fazer uma ação contra outra empresa de reparação.
É assim o processo, mas imediatamente é dela a venda de passagens e ela é responsável por esse consumidor. Pois não, Dantas? Eu vou lembrar aqui, eu em 2011 publiquei uma matéria mostrando a precarização que aconteceu na fiscalização dos aeroportos no Brasil com a terceirização da mão de obra, da fiscalização. Muita gente não sabe. Está ali desembarcando ou vai embarcar, coloca a mala para passar no raio-x e acha que aqueles são policiais que estão fiscalizando a sua bagagem. Não são terceirizados, são empresas terceirizadas que ganham milhões, né, para poder fazer esse trabalho. Muitas vezes você precisa ter um monitoramento da Polícia Federal, que também é precário, e essas empresas colocam qualquer funcionário. Você não sabe se esse funcionário está cooptado por uma quadrilha para fazer justamente, para promover justamente esse tipo de coisa, troca de bagagem, etc. Né? E são funcionários que ganham muito pouco, também em trabalhos bastante precários. Agora, quem instalou isso foi o governo do PT, o governo do Lula, segundo mandato, inclusive. Só uma lembrança aqui. Os problemas são mais complexos do que parece. Perfeito. Quer fechar, Pabi? É tão complexo que é mais fácil você achar estojo com joias de diamantes do que você achar centenas de quilos de cocaína, né? É inexplicável.